Então, dando continuidade ao nosso curso de preparação para a consagração a Nossa Senhora, vamos hoje estudar o capítulo 2 do livro. Mas antes de entrar no conteúdo do capítulo 2, eu quero fazer uma breve revisão do capítulo 1. Então, antes de refletir sobre as verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem, que é o conteúdo do capítulo 2, vamos recapitular brevemente o capítulo 1. Na aula passada, nós vimos que Deus não precisava de Maria para realizar a sua obra de redenção da humanidade, mas Ele quis, Ele escolheu fazer por meio dela. Deus não precisava da Virgem Maria, mas Ele quis precisar dela para realizar a obra da redenção. E sendo imutável, Ele quererá até o fim dos tempos realizar a sua obra por meio de Maria. Ou seja, Deus não muda de ideia. Se Ele quis fazer por meio de Maria a obra da redenção, Ele sempre vai querer realizar por meio dela a redenção da humanidade. Assim, a salvação, que é Jesus Cristo, só entra na vida de uma pessoa por mediação de Maria. Assim como Jesus entrou no mundo por meio de Nossa Senhora e Ele é a salvação entra na vida de alguém também por mediação de Maria. Assim, se o autor da graça, que é Jesus, nos veio por Maria, todas as outras graças nos virão também por meio dela. É por isso que nós a chamamos de medianeira de todas as graças. Portanto, a Virgem Maria é necessária a salvação e, sobretudo, é necessária para alcançarmos a santidade que Deus quer para cada um de nós. Finalmente, nós vimos que Maria é mais necessária nestes últimos tempos, pois ela vence o dragão infernal. Ela está formando um poderoso exército de consagrados a ela, que combatam as investidas do inimigo contra o que há de mais precioso, a fé, a família, todos os valores cristãos. Então nós vimos que há uma batalha entre os consagrados à Virgem e aqueles que agem então na contramão do Evangelho, movidos por Satanás. Tendo dito isso, então, fazendo esta breve revisão, vamos agora estudar as 5 verdades fundamentais sobre a devoção a Nossa Senhora, conteúdo do capítulo 2. Trata-se de verdades que nos ajudarão a sermos verdadeiros devotos da Virgem, colhendo muitos frutos desta consagração. Então, primeira verdade fundamental da devoção à Virgem Maria. Jesus Cristo é o fim último da devoção à Santíssima Virgem. Jesus deve ser o fim último de toda a devoção verdadeira, pois Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Assim como diz São Luís aqui no ponto 61. Porque Ele é o nosso único mestre que deve ensinar-nos, nosso único Senhor de quem devemos depender, nosso único chefe ao qual devemos estar unidos, nosso único modelo com o qual devemos conformar-nos, nosso único médico que nos há de curar, nosso único pastor que nos há de alimentar, nosso único caminho que devemos trilhar, nossa única verdade que devemos crer, nossa única vida que nos há de vivificar. E nosso tudo em todas as coisas que deve
nos bastar. Jesus é o centro, Jesus é o nosso tudo. Ele é o princípio e o fim de toda verdadeira devoção. Ou seja, aqui está um critério bastante claro para entendermos o que é verdadeira e o que é falsa devoção. Se Jesus for o fim último da devoção, ela é verdadeira. Se Jesus não for o fim último da devoção, é uma devoção falsa. E nós devemos, então, nos afastar dela. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o fundamento da nossa salvação, de modo que todo edifício deve ser nele construído, não é? Aquela imagem do Evangelho, da casa construída sobre a rocha, né? Jesus é a rocha firme sobre a qual o edifício da nossa devoção precisa estar firmado. Se não for ele esta rocha, consiste em uma casa sobre areia que vai ruir, vai cair quando bater a chuva, o vento e a tempestade. Nele nós podemos tudo. Jesus é o único caminho que leva ao Pai. Esta é uma coisa que os nossos irmãos evangélicos, eles não entendem. A devoção à Virgem Maria tem por finalidade nos unir a Cristo, que é o nosso fundamento, é o nosso centro, é o nosso tudo, é o nosso Salvador, o princípio e fim de todas as coisas. Ele é o nosso mestre, a nossa verdade, a nossa vida, o nosso pastor. Enfim, Jesus é tudo. E a devoção verdadeira à Virgem Maria tem por fim nosso Senhor Jesus Cristo. Maria é meio para chegar a Ele. Maria é caminho para ir a Cristo. Ela não é fim. Nunca ela será fim. Nunca ela é autorreferente. Nunca ela aponta para si mesma, sempre ela aponta para Cristo. Assim como aquele fazei tudo o que ele vos disser das bodas de Caná. Assim como na maioria das imagens de Nossa Senhora, não todas, mas a maioria, ela traz nos braços o seu menino Jesus. E é interessante que o nosso olhar volta-se em primeiro lugar para o menino que está no colo da sua mãe, não é assim? Vê uma mãe com um bebê, a mãe, coitada, nem tem atenção de ninguém, todo mundo já vai no bebê, querendo brincar com o bebê, né? Por isso que ela traz nos braços o seu menino, porque ela mostra ele é o centro, ele é o tudo, Jesus. E a única coisa que a Virgem Maria quer é apontar para Jesus e dizer a cada um de nós: fazei tudo o que Ele vos disser, porque Ele é o fundamento, Ele é a rocha, Ele é o centro. Esta devoção a Nossa Senhora, portanto, nós a abraçamos porque ela nos une intimamente a Jesus. Se fosse diferente, nós deveríamos nos afastar dela. A devoção à Virgem Maria nos une mais a Jesus e é por isso que nós precisamos ter devoção a Maria. Nossa Senhora conduz os seus filhos devotos até o seu filho Jesus, assim como fez com aqueles servos nas bodas de Caná, como eu citava há pouco. Por isso, São Luís no tratado diz que a sólida devoção a Nossa Senhora se estabelece para que mais facilmente e de forma mais segura se estabeleça a devoção ao seu Filho Jesus. A devoção à mãe leva necessariamente a devoção ao Filho. Certa vez, um rapaz comigo se confessou e ele me perguntou na confissão: Padre,
olha, eu gosto muito de Nossa Senhora e eu sempre recorro a ela nas minhas orações, Padre. Será que eu estou pecando por recorrer muito a Nossa Senhora? Eu falei, olha, meu filho, pode ter certeza que se você está recorrendo a Nossa Senhora, pecado nenhum aí. Você com certeza está agradando o coração de Jesus. Porque quem vai a Nossa Senhora encontra o Filho dela. Quem vai à Virgem Maria necessariamente, de modo seguro, de modo perfeito, sem erro, vai encontrar Jesus. E aí no ponto 62, São Luís diz assim: se a devoção à Santíssima Virgem nos afastasse de Jesus Cristo, seria preciso rejeitá-la como uma ilusão do demônio. Mas é tão o contrário que, como já fiz ver e farei ver ainda nas páginas seguintes, esta devoção só nos é necessária para encontrar Jesus Cristo, amá-lo ternamente e fielmente servi-lo. Ou seja, se nos afastasse do Senhor essa devoção, nós deveríamos nos afastar dela como uma ilusão do demônio. Mas é justamente o contrário, é porque nos une a Cristo que nós abraçamos a devoção à Virgem Maria. Então, São Luís continua aqui no capítulo 2, mostrando que há uma ligação tão profunda entre Jesus e Maria, que Maria deixaria de existir se deixasse de haver esta ligação. No ponto 63, ele vai dizer: volto-me aqui um momento para vós, ó Jesus, a fim de queixar-me amorosamente a vossa divina majestade, de que a maior parte dos cristãos, mesmo os mais instruídos, desconhecem a ligação imprescindível que existe entre vós e vossa Mãe Santíssima. Uma ligação imprescindível. Vós, Senhor, estáis sempre com Maria, e Maria sempre convosco. Nem pode estar sem vós. De outro modo, ela deixaria de ser o que é. Isso aqui é profundo demais, meus irmãos e irmãs. Se Maria não estivesse ligada a Jesus, ela deixaria de ser. Ou seja, o fundamento do ser da Virgem Maria é a sua ligação com Jesus. Se ela não estivesse ligada a Ele, ela não seria o que ela é. Vejam como é, de fato, profunda esta união com o Senhor. De tal maneira ela está transformada em vós pela graça, que já não vive, já não existe. Sois vós, meu Jesus, que viveis e reinais nela, mais perfeitamente que em todos os anjos e bem-aventurados. Aquela passagem em que São Paulo diz, não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim, pode ser aplicada a Nossa Senhora. Não é ela que vive, não é ela que existe, é Cristo que vive nela. E muito mais perfeitamente do que em todos os anjos e santos dos céus. E aí ele continua dizendo assim, olha que bonito: Maria está tão intimamente unida a vós, ele está dizendo a Jesus essas palavras, né? Que mais fácil seria separar do sol a luz e do fogo o calor. O que é o sol sem a luz? Alguém pode imaginar o sol sem luz? Alguém pode imaginar um fogo sem calor? Pois é. Mais difícil ainda é imaginar Maria sem Jesus.
tamanha a sua união com o seu Filho. Digo mais, com mais facilidade se separariam de vós os anjos e os santos que a Divina Mãe, pois que ela vos ama com mais ardor e vos glorifica com mais perfeição que todas as vossas outras criaturas juntas. Porque o amor da Virgem Maria é muito maior do que o amor de todos os anjos e santos juntos. A glória que ela presta a Deus é muito maior do que a glória que prestam todos os anjos e santos juntos. Por isso, esta união tão profunda que há entre Nossa Senhora e Nosso Senhor. E São Luís, ele diz que quem não conhece isso, quem não conhece esta ligação entre Maria e Jesus, é porque ainda não conhece Jesus a fundo. É porque desconhece o próprio Jesus. Porque se conhecesse Jesus devidamente, conheceria também a união que há entre ele e a sua mãe. Ele diz que os homens ignoram esta ligação, e até mesmo muitos cristãos, e até mesmo muitos católicos ignoram a ligação que há entre Jesus e Maria. E, segundo São Luís, quem age assim, ou seja, quem prescinde de Nossa Senhora, quem não a considera, quem não conhece a ligação que há entre ela e o seu Filho, não tem o Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito Santo não age com profusão na alma que desconhece esta verdade. Aliás, não presuma receber a graça de Deus quem ofende a sua Mãe Santíssima, vai dizer. Isso no ponto 66. Não presuma receber a graça de Deus quem ofende sua Mãe Santíssima. Porque vejam, irmãos e irmãs, qual é o filho que se agrada com quem ofende a sua mãe? Eu lembro que na escola, quando eu era moleque, a maior causa de briga era quando xingava a mãe. Xingou a mãe, era porrada na certa. Eu mesmo, se xingasse a minha mãe, olha, eu era briguento. Eu ficava muito bravo se xingasse a minha mãe. Porque todo filho tem um amor e uma ligação tão forte com a mãe, que quem ofende a mãe, ofende o filho. Quem não considera, quem não honra a mãe, não honra o filho e não considera o filho. Quanto a esta ligação que há entre Jesus e Maria, o Padre Pio, ele dizia assim: não estáis vendo Nossa Senhora sempre ao lado do sacrário? Ou seja, sempre tem uma imagem de Nossa Senhora próxima ao sacrário. Em muitas igrejas assim acontece, e antigamente ainda mais, né? Porque sempre o sacrário era no centro, ainda hoje, graças a Deus, em muitos lugares assim acontece, e uma imagem de Nossa Senhora sempre aqui próximo, né, no presbitério. E isso mostra a ligação que há entre Jesus e Maria. Certa vez perguntaram a Santa Bernadette, a vidente de Nossa Senhora de Lourdes: você gosta mais de receber a comunhão ou de ver Nossa Senhora na gruta? Respondeu a santa:
Que pergunta esquisita. São duas coisas que não se podem separar. Jesus e Maria sempre estão juntos. Veja, que bonito, não é? Ela via Nossa Senhora. É um privilégio tamanho, não é? E ela recebia a comunhão, um privilégio, podemos dizer, ainda maior. Mas como ela sabia que as duas coisas estavam sempre juntas, ela não preferia nenhuma e nem a outra. Porque quando ela recebia a comunhão, ela estava também na presença de Nossa Senhora. E quando ela estava na gruta vendo a Virgem, ela estava unida a Jesus. Porque Jesus sempre está com Nossa Senhora, Nossa Senhora sempre está com Jesus. Veja, nós, devido à desordem que se sucedeu ao pecado original, o ser humano tem uma tendência a se apegar às criaturas e a deixar de lado o Criador. E no fundo, o pecado original consistiu nisso. Segundo Santo Agostinho, o pecado original não foi a escolha pelo mal, porque o mal não existia antes do pecado, mas foi a escolha de um bem inferior a disparate do verdadeiro bem. A escolha de um bem inferior, deixando de lado, em segundo plano, o bem superior que é Deus. E há uma tendência do ser humano de se apegar às criaturas. Esta é uma tendência nossa. Nós tendemos a nos apegar mais àquilo que nós vemos, ao aqui e ao agora, ao que é transitório, ao que passa. Mas existe uma criatura que nunca vai nos fazer pecar nesse sentido. Porque nunca nós podemos nos apegar a ela sem deixando de lado o Criador. Essa criatura é a Virgem Maria. Maria é a única criatura que não pode nos fazer pecar nesse sentido, pois quanto mais nos apegamos a ela, mais nos voltamos para Deus. Quando nos apegamos à Virgem, nós estamos voltando o nosso coração para Deus e não para ela como fim último, porque ela não permite que nós a tomemos como fim último. Se é verdadeira e se é reta a nossa intenção, se a nossa devoção é sincera a ela sempre vai nos conduzir a Jesus. Portanto, não tenhamos medo de sermos devotos de Maria, pois a única coisa que ela faz é nos unir a Cristo. Sejamos verdadeiros devotos da Mãe de Deus. Então aqui nós vimos esta primeira verdade fundamental. Aqui São Luís está colocando os fundamentos, os alicerces da devoção. Estas 5 verdades fundamentais são como 5 alicerces da devoção. Então esta primeira verdade que nós vimos é que Jesus Cristo é o fim último da devoção à Virgem Maria. A segunda verdade fundamental é que nós pertencemos a Jesus na qualidade de escravos. Pelo pecado original, o ser humano se tornou escravo do pecado e de Satanás. Mas, graças à misericórdia de Deus, nós fomos resgatados. Jesus pagou a nossa alforria, Ele escreveu a nossa carta de alforria. Jesus, Ele nos comprou por um preço muito alto, o preço do seu próprio sangue.
Jesus tendo nos comprado, portanto, nós pertencemos a Ele, já não somos mais escravos do demônio. Nós pertencemos a Jesus, porque por preço de sangue Ele nos comprou, nos tirando das garras de Satanás. E se Ele nos comprou, nós somos propriedade dEle. Se Ele pagou o preço por nós, nós devemos então depender dEle. Nós devemos fazer e viver tudo para aquele que é o nosso Senhor, para aquele que é o Senhor que nos comprou. Devemos dar frutos para Ele, mas somente daremos frutos se estivermos unidos a Ele. Então São Luís aqui, no ponto 68, ele vai dizendo, não é? Que então, tendo sido comprados por Cristo, nós precisamos dar frutos para aquele que é o nosso Senhor, e por isso o Espírito Santo nos compara a árvores plantadas ao longo das águas da graça, nos campos da igreja, árvores que devem dar frutos no tempo adequado. Então, a árvore que deve dar fruto para o seu Senhor, porque nós estamos plantados nestas águas da graça, plantados em Cristo, que é a fonte que jorra para a vida eterna. Segundo, aos galhos de uma videira de que Jesus Cristo é o tronco e que devem produzir uvas boas. Então, a imagem da videira e dos galhos, né? A videira e os ramos. Nós precisamos estar unidos a Ele e dar frutos para a árvore que é Jesus. Mas para isso é preciso estar unido ao Senhor. Também nos compara a um rebanho cujo pastor é Jesus. E esse rebanho deve multiplicar-se e dar leite. Não é? O rebanho é conduzido pelo seu pastor e precisa dar o seu fruto. O fruto aqui do rebanho é o leite. E uma boa terra, que Deus é o lavrador, e na qual a semente se multiplica, rendendo 30, 60, 100 vezes mais. E aí ele vai dizer que Jesus amaldiçoou a figueira estéril, a figueira que não produziu fruto. Ou seja, nós não podemos ser estéreis, nós precisamos produzir frutos para esse Senhor que nos comprou. Assim como os súditos estão a serviço do seu rei, do seu soberano. E também aqui cabe aquela parábola de Jesus, e está citado aqui por São Luís no tratado, a parábola dos talentos, não é? Tendo recebido os dons do Senhor, aqueles 3 servos, um recebeu 5, outro 2, um recebeu 5, outro 2 e outro 1. O que recebeu 5 e o que recebeu 2, multiplicou. Aquele que recebeu 1, enterrou o talento, não produziu fruto. Aqueles que produziram, o Senhor chamou de servos bons e fiéis. Servo bom e fiel, vem participar da alegria do teu Senhor. O servo que não produziu fruto, ouviu da boca do seu Senhor, servo mau e preguiçoso. Então, o convite a nós produzirmos fruto, um fruto para aquele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E nós daremos fruto por causa da nossa submissão e união com Jesus. Ele espera de nós frutos. E Jesus precisa ser o único fim
das nossas boas obras. Ou seja, tudo que nós fazemos precisa ter como fim Jesus Cristo. Os frutos têm como fim o próprio Senhor. Então, dando um passo aqui no entendimento sobre esta verdade, que nós pertencemos a Jesus na qualidade de escravos, se nós analisarmos, tudo que existe pertence a Deus. Tudo que existe pertence a Deus, porque Deus criou todas as coisas. E Ele pode fazer o que quiser com a criação. Assim, toda a criação é de alguma forma escrava de Deus. E aí aqui São Luís distingue 3 espécies de escravo, conforme o número 70. Depois em casa vocês leiam, prestem atenção na explicação agora, depois com calma leiam em casa. Então, 3 tipos de escravidão. Toda criatura é escrava de Deus, mas existem 3 formas de escravidão. Em primeiro lugar, a escravidão natural. Todas as criaturas servem a Deus e só realizam o que Ele estabeleceu na natureza própria de cada coisa. Assim como está lá no Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o orbe da terra e os que nele habitam. Tudo pertence a Deus. A natureza, todas as coisas foram criadas e seguem a ordem estabelecida por Deus. Tudo serve a Deus nesse sentido, essa ordem natural. Então são escravos naturais de Deus, os animais, os vegetais, os minerais, etc. Toda a criação. Em segundo lugar, os escravos por constrangimento. Estes são os demônios e os réprobos, ou seja, as pessoas condenadas ao inferno. São escravos forçadamente de Deus, pois pertencem a Deus, do qual vieram à existência. Porém, eles se recusaram a amar a Deus e se rebelaram contra a sua bondade infinita. Para os demônios e condenados, é motivo de grande ódio e revolta Deus continuar sendo bom para com eles, concedendo-os a existência. Então vejam, irmãos e irmãs, o que diz São Luís. Os demônios e os condenados são escravos de Deus, por constrangimento. Ou seja, não voluntariamente, mas porque o seu ser veio de Deus. Só existem porque Deus os fez. E veja, um dos motivos do ódio de revolta a Deus é que Deus permite ainda que eles vivam, mesmo se opondo ao Senhor. Deus não tira a existência, o ser dos demônios e dos condenados. Inclusive, para ele seria melhor deixar de existir, digamos assim, não é? Porque o inferno seria bom se ele tivesse um fim. Aí que está, o inferno é eterno. Se deixassem de existir, seria melhor do que sofrer as penas do inferno. Mas Deus continua sendo bom, continua dando a existência a eles. E é uma causa de revolta e de ódio para com Deus. Então, escravos por constrangimento, eles são constrangidos a serem escravos de Deus, não querem, mas são, porque são criaturas de Deus. E terceiro lugar, terceira forma de escravidão, a escravidão voluntária. Os santos são escravos de Deus porque escolheram sê-lo por amor.
Então, escravidão por amor. Não natural, não por constrangimento, mas escravidão por vontade própria, escravidão por amor. Eles entregaram-se a Deus inteiramente, conformaram a sua vontade à do Senhor, e por isso são verdadeiramente livres. Os santos concederam a Deus o pleno domínio de tudo aquilo que eles eram e possuíam. Desta maneira foram capazes de fazer plenamente a vontade de Deus, que é infinitamente melhor e mais digna que a nossa vontade. Então, a escravidão voluntária, a escravidão por amor, é o modo pelo qual os santos são escravos de Deus. Escolheram ser escravos do Senhor. E aí São Luís, para mostrar o que é essa coisa de escravidão, ele faz uma distinção entre duas categorias que eram coisas muito presentes, sobretudo na sua época: o servo e o escravo, a servidão e a escravidão. Existem diferenças entre os escravos e os servos. E nós somos chamados, então, a sermos escravos. Por quê? Vamos entender aqui a diferença. 4 pontos aqui diferenciam o servo do escravo. Em primeiro lugar, o servo, ele está a serviço do seu senhor por um certo tempo, um tempo estabelecido. Ele pode deixar de servir em algum momento aquele senhor. Contrariamente ao servo, o escravo, ele depende inteiramente do Senhor durante toda a sua vida. Não existe esse negócio de ser um escravo temporal. Não é? É por toda a vida que é escravo. Segundo lugar, o servo, ele recebe uma quantia ou recompensa pelo seu trabalho. O escravo, ele trabalha sem salário algum, sem recompensa alguma. Terceiro lugar, o servo não dá tudo o que possui para o patrão. Ou seja, o servo, ele pode possuir bens, propriedades, ter lucros, e ele não precisa entregar tudo ao patrão. Agora, o escravo, ele se dá integralmente com tudo que possui ou pode adquirir. Tudo que o escravo pode adquirir é propriedade do patrão. E, enfim, quarta diferença é que o patrão não tem direito de vida e de morte sobre o seu servo. Mas o senhor do escravo tem direito de vida e de morte sobre o seu escravo. E assim acontecia na época da escravidão. Se o senhor quisesse tirar a vida do escravo, assim ele poderia. Aqui vale a pena ler a nota de rodapé do tratado, que diz o seguinte: a lei natural, a lei mosaica e as leis modernas não reconhecem tal direito, ou seja, o direito à escravidão, a não ser por um mandato especial do soberano Senhor da vida e da morte. Esse direito de vida e de morte, né? O bem-aventurado, ou seja, São Luís, se coloca aqui simplesmente do ponto de vista do fato, conforme as leis civis dos países em que vigora a escravidão, abstraindo da moralidade do ato. Seu fito, seu objetivo é mostrar, por um exemplo, a total dependência de que fala. Ou seja, São Luís não está fazendo aqui apologia da escravidão. Ele não está defendendo escravidão aqui.
É porque alguém poderia ler isso daqui e falar: nossa, mas ele está concordando com esse absurdo que é a escravidão e o Senhor ter direito de vida e de morte sobre o seu escravo. Mas se trata de uma pessoa humana e ninguém pode tirar a vida de uma pessoa humana. Ele não está aqui falando da moralidade. Ele está só apresentando duas imagens aqui, duas figuras, porque ele quer exemplificar, ele quer ilustrar a total dependência do escravo voluntário, do escravo por amor, à sua Senhora a Virgem Maria e ao seu Senhor Jesus Cristo. Dá para entender isso? Não é? Porque a escravidão seria então o modo pelo qual uma pessoa está mais perfeitamente na dependência de outra pessoa. É uma total dependência, não é? Depende inteiramente por toda a vida, sem salário algum, sem recompensa alguma, se dá integralmente, tudo que possa possuir pertence ao seu Senhor, e o Senhor tem direito de vida e de morte sobre esta pessoa, não é? Então, no ponto 72, ele diz: nada há do mesmo modo que mais absolutamente nos faça pertencer a Jesus Cristo e a sua Mãe Santíssima do que a escravidão voluntária, conforme o exemplo do próprio Jesus Cristo, que por amor tomou a forma de escravo, e da Santíssima Virgem, que se declarou a escrava do Senhor. Veja como São Luís é inteligente. Ele mostra aqui o exemplo do próprio Jesus e o exemplo da Virgem Maria. Nós somos convidados a esta entrega total, a esta escravidão, mas em primeiro lugar Jesus se fez escravo, a Virgem Maria se fez escrava. Nós temos dois exemplos luminosos a seguir. Nós devemos pertencer a nosso Senhor Jesus Cristo como a escravos por amor. De Maria se diz o mesmo, pois o que Jesus é por natureza, Maria é pela graça, vai dizer São Luís. De Jesus se diz absolutamente e de Maria relativamente. Isto é, Jesus deu a Maria por graça os privilégios que ele tem por natureza. Isso está no ponto 74 aqui do tratado. Se Jesus merece então ter estes escravos voluntários, esses escravos por amor, isso por natureza, isso por conquista, porque ele conquistou pelo preço do seu sangue, a Virgem Maria merece ter esses escravos por graça, porque Deus deu a ela esta graça e este privilégio. A Santíssima Virgem é o meio de que nosso Senhor se serviu para vir a nós, e é o meio de que nos devemos servir para ir a Ele. Ele diz aqui no ponto 75. Então Jesus é este Rei, este Senhor, este soberano, do qual nós devemos ser os escravos. E a Virgem Maria é esta rainha, esta senhora, esta soberana, da qual nós devemos ser escravos também. Porque os escravos do rei são os escravos também da rainha. Se honra o rei honrando a rainha, como se vê na postura de Assuero para com Ester e de Salomão para com Betsabé, não é? Nós vemos então uma reverência desses dois reis para com as suas rainhas. E tanto Ester como Betsabé é imagem de Nossa Senhora, não é? E honrando a rainha se honra o rei. E a rainha tem como escravo os escravos do rei. Ser escravo de Jesus significa ser escravo de Maria, porque Jesus é o fruto do seu ventre, vai dizer São Luís. Assim, devemos ser de Jesus e de Maria escravos voluntários. A partir dos grandes exemplos aqui
que são postos à imitação. O exemplo daquele que, sendo de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade para com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Filipenses 2, do 6 ao 7. E, seguindo o exemplo de Maria, que por sua vez disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1, 38. Eu acho que esses dois exemplos aqui já estão de bom tamanho. O exemplo do Senhor e o exemplo de Nossa Senhora. E para ser escravo de Jesus e de Maria, é preciso entregar tudo, pois o amor é insaciável. Enquanto não tem tudo, não se sacia. Jesus entregou tudo, Maria entregou tudo. E se assim não fosse, eu não poderia ser salvo. Imagina se Jesus não se entregasse totalmente, não derramasse até a última gota do seu sangue. Imagina se a entrega da Virgem Maria não fosse inteira, não é? Nós não teríamos sido salvos. E se não houver essa disposição também da nossa parte, desta entrega total a nosso Senhor, está em risco também a nossa salvação, não é? Então, São Luís nos convida aqui a sermos voluntariamente, amorosamente, escravos de Jesus e de Maria, entregando tudo em suas mãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São Luís de Montfort.